Ora, boa tarde, estamos aqui para mais um podcast, desta vez, ao contrário do normal, que têm sido jogadores. Hoje vamos iniciar também o podcast com treinadores e vamos começar precisamente por João Pedro, 39 anos, treinador do Iricerense, acabou esta época no Iricerense com um trabalho fantástico. João, antes de mais, obrigado por teres vindo, obrigado por teres aceito o meu convite para deslocares até aqui. E vamos começar precisamente a nossa conversa por isso, porque toda a gente conhece o João Pedro dos campos, mas ninguém sabe quem é o João Pedro fora dos campos. Eu pergunto quem é o João Pedro. Olá Hugo, antes de mais agradeço-te o convite aqui para mais uma conversa que vamos ter os dois. O João Pedro fora dos campos eu acho que é muito diferente. Acho que nós quando estamos também... Eu também acho, também tenho essa ideia. Sim, e quem me conhece bem sabe perfeitamente isso, porque às vezes quando estamos inseridos ali no contexto da competição, eu reconheço que ao longo dos anos também tenho feito um esforço para melhorar um pouco, mas às vezes é difícil, quando somos assim muito, muito competitivos, quando nos entregamos muito à questão da competição, por vezes acabamos por não ser exatamente iguais àquilo que somos como pessoas. Eu acho que isso é perfeitamente normal e acho que é preciso para tirarmos uma fotografia a uma pessoa, é preciso também contextualizar todas as situações, mas acima de tudo sou muito diferente, sou neste momento uma pessoa claramente de família, que valoriza muito o tempo que passa em casa, com a Catarina, com a minha filha, com a restante família também, mas sou uma pessoa que adora estar em casa, que me dedico muito ao meu trabalho, que me dedico muito ao futebol, porque é uma coisa que eu adoro. Adoro política, adoro ter o meu sábado livre também para poder passear com as minhas pequenas e aproveitar os meus tempos em família. Valorizo muito as minhas amizades e o tempo que passo com os meus amigos também. E acima de tudo é isso. E depois, obviamente, que amo futebol e na competição acabamos por ser um bocadinho mais intensos, porque na minha vida pessoal não sou nada assim. Claro, sou bastante mais calmo. E acho que acabo por ser uma pessoa muito, muito diferente. Eu comprovo o que o João disse, porque já nos encontramos, aliás, aqui na Ericeira é fácil de se encontrar, já nos encontramos algumas vezes por aí, efetivamente. O sorriso diz logo que não está gente das quatro linhas, sim, totalmente sim, solta, não, bem disposta. Ó João, como é que aparece o futebol em ti? Tu, como jogador, a coisa não funcionou muito bem, não? Tinhas dois pés esquerdos, ou o que é que aconteceu ali? Eu era guarda-redes, portanto, sem braços. Da altura dos meus 2 metros, eu era guarda-redes. Eu desde muito novo praticava desporto, porque sempre me foi incutido pelos meus pais, e acabei por começar a jogar futebol com 8 anos e joguei até aos meus 19, 20 anos. Eu acho que até era um bom guarda-redes, eu cheguei a fazer boas épocas na formação do Malveira, subimos algumas vezes de divisão, cheguei a ir também às seleções da Associação de Futebol de Lisboa. Então havia qualidade, eu não sei se havia qualidade ou se havia poucos jogadores na altura, e a escolha não podia ser muita, mas passei tempos fantásticos a jogar, acho que foram acima de tudo muito importantes no que se relaciona com as relações humanas, com as amizades que criei, com o espírito de grupo, que foi uma coisa que me foi incutida sempre desde cedo. Eu acho que é uma coisa muito importante e é uma coisa que eu também quero passar, neste caso às minhas filhas, que é a questão de praticar modalidades coletivas, o facto de sermos melhores do que alguns, sermos piores do que outros, sabermos lidar com essas expectativas, cumprir objetivos, falhar objetivos, sermos opção, não sermos opção. Eu acho que isso foram coisas que me ajudaram muito na construção da pessoa que eu sou hoje e obviamente que depois noutros campos da nossa vida eu acho que retirei muita coisa boa do futebol, para além do futebol em si, e eu acho que isso foi a mais-valia nesse processo. Entretanto, acabei por deixar de jogar, porque depois quando cheguei a sénior também não tinha qualidade para isso, ou não tive oportunidades para isso, mas também não me preocupou muito. Foi ali na fase ali dos 19, 20 anos, havia outros interesses na vida também nessa altura, faculdade, amigos, acabei por dar prioridade a outras coisas. E depois acabei por começar a treinar um escalão de formação na Malveira na altura, incutido também pelo
pelo meu anterior treinador da formação que treinava uma equipa e que me incentivou. O meu irmão na altura também já era treinador de futebol e eu acabava por acompanhar um bocadinho os passos dele, que ele nessa altura creio que trabalhava na União de Leiria, e eu acabei por acompanhar esses primeiros passos dele e depois acabou por ser natural. Acabei por treinar no Malveira nessa altura e pronto, e até hoje nunca mais tive nenhum ano parado e o futebol acaba por entrar nesse... Eu ia precisamente para aí, porque tu, pelas minhas contas, deixaste jogar ali muito cedo, 20 anos, 19, 20 anos, Máximo, e sim. Começaste logo ali também a treinar, ou seja, vou-te fazer duas questões. Uma, o teu irmão é uma inspiração para ti, o teu irmão que tem o futebol como profissional, é uma inspiração para ti o teu irmão, e o facto de teres começado tão cedo no mundo do treino, isso fez-te abdicar de muita coisa da tua juventude também? Sim, fez. Sim, o primeiro incentivo eu diria que foi do meu pai, não por ser treinador, mas por gostar muito de futebol. Tenho muito fresco na minha memória de vermos jogos de futebol juntos, não só do Sporting, mas jogos que davam na televisão, e comecei a ganhar o gosto aí. E depois do meu irmão foi muita questão do treino. Obviamente que hoje estamos um pouco mais distanciados a nível daquilo que é a nossa percepção do jogo, claro. Mas na altura era claramente um incentivo, porque também eu acompanhava e tive a oportunidade também de ver treinos de perto, de ter acesso a muitos treinos, a contactar com outros treinadores, e isso na altura foi claramente o meu clique. Mas depois acho que foi da experiência, acho que fui também passando com treinadores menos conhecidos e com muitos amigos ao longo do trajeto nesse início. O Johnny da Conceição, por exemplo, que atualmente está na equipa técnica do Bruno Lage no Benfica, foi a pessoa que me puxou na altura para Vila Franca do Rosário, para treinar a equipa de juniores e para ser adjunto dele na altura na equipa sénior. Portanto, foram as primeiras pessoas com quem contactei, e eu acho que tive muita sorte com esses meus primeiros contactos, porque foram pessoas que foram alimentando um gosto que eu já tinha de futebol. E isso fez-te abdicar também de muita coisa? Sim, naturalmente, porque eu também era muito novo. Na altura, para além da faculdade, havia todo esse contexto social, que foi uma coisa que eu também sempre tive muito gosto, na questão das amizades e obviamente daquilo que é natural quando somos mais jovens. E obviamente que faz muita confusão às vezes as pessoas quando está a chover e nós chegarmos a casa à meia-noite porque tivemos treino, ou claro. Dedicar na altura de uma saída à noite, ou de um jantar, ou de estar com os amigos porque íamos ter treino, ou porque no dia a seguir íamos ter jogo. E eu acho que comecei tão cedo que isso acabou por ser um processo muito natural. E neste momento o que não é normal para mim é ter que ficar em casa todos os dias da semana, e quando isso acontece é difícil de gerir, mas sim, acho que abdicamos em prol de uma coisa que gostamos muito. Portanto, acho que não perdemos nada, claro. Ou seja, não é um esforço, e acho que isso é partilhado por todos os colegas que temos no futebol, sejam eles jogadores ou treinadores. Acho que nós abdicamos em prol de uma coisa que gostamos muito, mas sim, abdicamos sempre, é sempre muito tempo que passamos fora de casa. Hoje em dia aquilo que mais me custa, e eu faço um esforço muito grande, e acho que consigo conciliar a questão do futebol e do meu trabalho com o tempo em família, e principalmente com o crescimento da minha filha, mas obviamente que ela neste momento tem quase 3 aninhos, e cada vez eu tento sair do trabalho, tento ir a casa, e depois quando eu saio para o futebol, ela percebe que eu vou para o futebol e muitas vezes já me pede para não ir. Pronto, obviamente são coisas que custam, mas faz parte. Muito bem. João, tu tens esse, como dissemos há pouco, dentro das 4 linhas, quem não conhece, tens esse ar de sisudo, como se não estivesses bem com a vida, mas não, estás compenetrado no jogo. Eu pergunto, dentro do grupo, dentro do balneário, também és assim sisudo com os teus jogadores, ou admites brincadeiras? Por exemplo, estou-me a recordar, o Diogo Roque é um daqueles que chateia de muita cabeça dentro do balneário. Eu não me agrada nada que tenham realmente essa percepção, porque quem me conhece mesmo... eu não tenho, atenção, estou a dizer quem me conhece mesmo sabe que eu sou mesmo o oposto disso. Eu nem sei porque é que tenho essa forma de estar em campo. É mesmo, parece que nós vestimos mesmo outra pessoa, porque não sou de todo assim. Sou claramente uma pessoa de contactos, de relações, de amizades, claro. Com quantas mais pessoas eu tiver e me der melhor para mim. Não tenho nenhum gosto em ter nenhuma antipatia ou nenhuma inimizade com alguém, não fomento isso, portanto isso é mesmo uma coisa que não tem mesmo nada a ver comigo, mas é o que é. Eu acho que as melhores pessoas para falarem de nós são mesmo os nossos jogadores. Claro.
E eu tenho a certeza absoluta que a esmagadora maioria dos jogadores vão corroborar com isto que eu estou a dizer. Eu tenho uma relação mesmo muito especial com os meus jogadores todos. Eu fomento muito as questões de grupo. Nós ainda ontem, para o último jogo, nós tivemos as famílias presentes que entraram dentro de campo, que entraram dentro do balneário, que fizeram um grito connosco. Tento criar muitas condições para elevar este lado humano, este lado pessoal, este lado das relações. Acho que é mesmo uma coisa fundamental. Acho que ser treinador é muito mais do que perceber de futebol ou do que dar bons treinos, porque isso também acaba por ser relativo, cada um tem a sua ideia. Eu acho que onde podemos realmente fazer a diferença é na coesão dos grupos, é na construção de bons grupos. Esse é claramente o meu foco, esse é claramente o meu objetivo. Tenho a certeza absoluta que o aspecto onde eu tento ser mais forte e onde eu me esforço mais para fazer a diferença é na relação com os jogadores, é na relação do grupo, é na coesão do grupo. Não só no grupo de jogadores, mas na gestão da equipa técnica, na relação com adeptos, na relação com a direção. Eu acho que essa é mesmo a minha maior preocupação e é onde eu tento ser mais forte, porque eu acho que é claramente o mais importante. A relação com o Roque é fácil. O Roque é tem um perfil engraçado, porque nos balneários fazem parte deste tipo de jogadores. Obviamente que o contexto do Roque dentro do contexto de Ericeira é importante, porque ele é made in Ericeira, portanto ele sente muito o clube, ele está muito relacionado diretamente com a identidade do clube, mas é claramente um elemento de grupo, muito agregador. Ninguém consegue estar chegado ao bem. Não, e às vezes é cansativo ir para os jogos fora com ele, porque ele não se cala um segundo e às vezes é difícil, mas cá está, eu nunca inibo que esse tipo faz de coisas parte e faz grupo. Porque se isso não acontecer é que é um péssimo sinal e ele claramente ajuda a termos um bom ambiente dentro do balneário e isso é muito importante. Ele não é só isso, obviamente, por isso é que também jogou muito tempo, mas tem esse lado que é muito importante e que eu adoro que isso aconteça. Muito bem, João. Agora vamos um pouco mais para dentro, conhecer um pouco mais do teu íntimo, digamos assim. Profissionalmente, como é que está a tua vida? Trabalhas, obviamente, não vives ainda do futebol, estás bem sucedido, como é que está a tua vida profissional? Sim, isso tem condicionado um pouco aquilo que têm sido as minhas decisões no futebol, o facto também de porventura não ter ainda saído aqui deste contexto e de me sentir confortável neste contexto é porque o prioritário para mim é mesmo a minha estabilidade. Eu sou formado em Ciências da Comunicação, tenho a sorte de estar há mais de 10 anos numa multinacional muito consolidada, onde eu também estou feliz e onde tenho condições das quais também não pretendo abdicar, por questões familiares e por questões de estilo de vida e de algum bem-estar, e o futebol às vezes não nos dá condições para podermos arriscar. Claro. Eu tenho muito aqui o exemplo do meu irmão. O meu irmão é arquiteto de formação, entretanto teve esta oportunidade do futebol onde arriscou e onde entrou num patamar da Seleção Nacional do Burkina Faso durante 6 anos, que lhe deu aqui uma estabilidade que lhe permitiu depois continuar, mas também tenho exemplos de colegas que arriscaram e que as coisas não correram bem, e eu gosto mais de arriscar dentro de campo, mas fora de campo sou muito... Preocupo-me muito com todas as decisões que tomo e se calhar tem-me condicionado um pouco a dar o passo em frente, mas sou muito feliz no meu trabalho, faço aquilo que gosto. O meu principal objetivo é conseguir conciliar esta estabilidade em termos profissionais com um contexto o mais alto possível que eu consiga a nível do futebol, mas que me permita conciliar sem nunca descurar a parte familiar. Se eu conseguir gerir estes 3 pontos, eu estou feliz e estou bem, e obviamente que para ponderar alguma alteração teria que ser uma coisa que me oferecesse uma estabilidade que até ao dia de hoje não aconteceu. Mas estou tranquilo com as minhas decisões e é isso que me dá mais segurança e também não quero abdicar disso. Houve algo que te fez pensar esta época, precisamente nessa estabilidade? Ouviu-se zunzuns por aí de rumores que poderias remar para bem longe, diga-se de passagem, mas decidiste ficar. Tem algum fundo de verdade isto? Não? É assim, sim, não é de todo mentira. Esta época no Ericeirense correu-nos bem, embora esta reta final não tenha sido fácil de gerir e nos tenha custado aqui uma eventual luta até o último segundo por outra posição, mas obviamente que o nosso campeonato
no contexto em que estávamos, com as condições que tínhamos, perante os adversários apetrechados da maneira que nós sabíamos, e contra todas as probabilidades, nós andámos a esmagadora maioria do tempo em segundo lugar, e obviamente que isso acabou por enaltecer aquilo que era o trabalho da nossa equipa técnica. Mas são essas decisões, principalmente as decisões de sair do país e de irmos para um contexto mais longe. Obviamente que eu não poderia tomar essa decisão neste momento, primeiro porque também estava bem no Ericerense, não pretendia abandonar o projeto até ao final da época, e depois em termos familiares a minha bondita é muito pequenina. Eu vou-te confessar uma coisa, eu quando me contaram isso, obviamente também estou no mundo do futebol, e quando soube esse zum, acredita que a primeira coisa que eu disse à pessoa que me contou, eu disse, olha, eu não conheço o João assim tão bem, mas daquilo que eu conheço do João, acho quase impossível ele deixar a Benny neste momento. Sim, a Benny não era muito difícil, nem por cima a Catarina também está grávida, vou ter mais outra filhota, é um contexto familiar muito específico, muito especial, teria que ser uma coisa mesmo formidável para eu colocar aqui na balança. Portanto, fico feliz destas oportunidades poderem aparecer, porque é sinal também que o nosso trabalho continua a ser reconhecido ao final destes anos todos, que temos felizmente feito mais trabalhos bons do que trabalhos menos bons, e esta época fico muito feliz de ter sido valorizada e tudo aquilo que fizemos, mas ainda não foi o momento para... Ainda não era a hora. Ainda não é. João, e a Catarina? Como é que a Catarina vive com esta paixão pelo futebol? Eu sei, porque também sou casado, e a gente precisa que elas gostem um bocadinho disto, senão isto não corre bem. Como é que a Catarina vive com esta tua paixão pelo futebol? Olha, vive bem. Obviamente que, numa fase inicial, eu acho que há sempre uma adaptação das pessoas que vivem connosco, de se ambientarem às nossas rotinas no futebol. Ela não é uma apaixonada por futebol, simpatiza com o Sporting, acompanha-me em alguns jogos nesse contexto. Porquê é que será que ela simpatiza com o Sporting? O primeiro jogo que a Catarina acompanhou foi a final da Taça da Associação de Futebol de Lisboa, quando eu era treinador do Pedro Pinheiro. Com a Cotada? E com a Cotada. Não estava lá. E vencemos a taça nesse ano, e foi o primeiro jogo que ela foi ver, portanto logo ali deu sorte. E pronto, e até hoje tenta pelo menos nos jogos em casa acompanhar, e falo com gosto. Obviamente que há dias e momentos onde se calhar era muito mais importante eu estar em casa por um contexto qualquer, mas é altamente compreensível, comigo e com aquilo que eu gosto, apoia-me muito. A minha filha adora acompanhar os meus jogos, às vezes quando me vê passar no banco começa a gritar para mim, ao intervalo e no final do jogo já quer ir para dentro do campo dar uns pontapés na bola, e isso agrada-me muito. Portanto acho que a família me apoia muito, e se assim não fosse era muito difícil e muito complicado, porque eu reconheço que também seja muito difícil para elas, porque isto rouba mesmo muito tempo. E a Catarina teve que aprender a viver contigo ao domingo à tarde, depois de perderes um jogo, ou foi algo que foi acontecendo normalmente? Porque eu sei que não é fácil, lá está, os domingos normalmente fazem-nos um dado humor com relativa facilidade, depois de 90 minutos, ela teve que aprender, ou foi moldando? Sim, mas eu acho que tive também de aprender mais, porque imagina, eu senti mais isso quando fui pai. Nós quando perdíamos ou quando não ganhamos, nós chegamos ao domingo e é o resto. Imagina, nós perdemos o dia inteiro, não é? A gente sai de manhã, depois temos almoço de equipa, depois às vezes chegamos a casa super tarde, e é claramente nossa obrigação conseguir distanciar as coisas, e não é fácil, nem sempre é possível. Há jogos mais pesados, há dias mais complicados onde nós chegamos a casa e a cabeça está desligada, mas eu, a partir do momento em que fui pai, eu senti claramente que não tenho o direito de... Imagina, naqueles poucos momentos, quando eu entro dentro de casa, a minha filha começa literalmente aos saltos, a puxar-me por uma mão para eu ir brincar com ela. E às vezes ajuda até para tu esqueceres aquilo que correu menos bem. E às vezes nós não estamos literalmente com cabeça para isso, e obviamente que a Catarina é uma adulta e percebe, e às vezes dá-me aquele espaço para
para nós voltarmos Claro. à realidade, mas a medita não tem essa sensibilidade. Portanto, eu tenho, obviamente, a obrigação de ser uma pessoa que consiga gerir isso e aprendi a gerir isso. Portanto, eu acho que consigo chegar a casa e consigo desligar. Também tenho outra coisa que adoro fazer, que é cozinhar. Foi uma coisa que eu aprendi quando me juntei. Eu senti, pá, eu vou ter de compensar aqui de alguma maneira, portanto, eu vou ter que fazer qualquer coisa. E a cozinha é minha lá em casa, portanto isso também me ajuda, e eu acho que isso são coisas que nós aprendemos a lidar. Eu não levo frustrações para casa, eu saio muito frustrado às vezes do campo, e a coisa passa, e eu quando chego a casa faço mesmo um esforço muito grande para me desligar e para me entregar a quem merece que eu me entregue mesmo num dia menos bom. E é bom. Mas às vezes não é fácil. Claro. João, vamos fazer aqui um jogo, vou dar duas opções e tu escolhes uma. Okay? Isto à partida parece-me fácil, mas só tu é que vais dizer. Benfica ou Sporting? Sporting. Não ouvi? Sporting. Então estás contente. Correndo bem. Claramente. Carne ou peixe? Carne. Sol ou chuva? Sol. Cão ou gato? Cão. É? Tens algum? Não. 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 Vinho ou cerveja? Vinho. E agora? O que é que vai ser? Picareta ou Marinho? Marinho. Ricardo Delgado ou Marinho? Pá, não me faças decidir isso. São pessoas diferentes, mas gostei muito dos dois, mas vou dizer Marinho. David Cardoso ou Filipe Alexandre? Epá, o David não me vai levar a mal. Estamos a falar aqui de gerações diferentes. A nossa experiência, infelizmente, foram apenas 6 jornadas e foram 6 jornadas ótimas. Quem me dera ter tido a oportunidade de trabalhar mais tempo com o David, porque tínhamos uma ideia de jogo muito engraçada e aquilo andava muito à volta dele, mas Filipe Alexandre. Olha, quando eu digo com o David e com o Roque, tu ias ter um balneário em cheio. Era incrível. E agora, para terminar, o Rui Borges ou o Luís Freire? Rui Borges, treinador do Sporting. Muito bem. João, tu já tens para aí 18 épocas como treinador, se não me falham as contas. Se tivesses que escolher o melhor jogador que já treinaste, quem seria para ti? E já foram muitos. Boa pergunta. Eu, para não ser injusto, vou dizer um jogador que já não é meu. Vou dizer talvez o João Pinto. O João Pinto foi meu jogador, ele veio dos juniores do Belenenses, foi meu jogador em Vila Franca do Rosário por 2 temporadas. Eu creio que ele agora ele estava no Oriental Dragon, jogou agora para a Taça de Portugal, eu não sei agora onde é que ele está. Mas foi daqueles que te recordas para ti o melhor jogador? Era muito acima da média, era muito acima da média, que eu creio que ele agora estará Liga 3 ou Liga 2, eu não sei bem onde é que ele está agora, mas o João era aquela fisionomia daquele gordinho baixinho que tu não davas nada por ele, mas tinha um pé esquerdo incrível. E ele apareceu como primeiro ano de sénior em Vila Franca do Rosário, faz uma ótima época comigo, depois eu creio que teve uma lesão e foi possível voltar a trazê-lo no ano que subimos a Vila Franca do Rosário à Pro Nacional, na altura, e ele entretanto depois seguiu o caminho dele e foi por aí acima. Se calhar foi o meu melhor jogador, embora isto seja muito injusto. Eu tive jogadores muito bons e não só jogadores a este nível de qualidades técnicas, mas tive gajos incríveis que treinei. Apanhei o Alisson, por exemplo, na Malveira numa fase final da carreira dele, onde ele porventura não era metade daquilo que foi como jogador, mas era um ser humano acima da média. A maior parte dos jogadores, provavelmente, dos jogadores e dos treinadores, quando chegam a um determinado patamar, depois a humildade é um bocadinho da boca para fora, porque depois têm tiques e passaram-me alguns também pelas mãos, alguns que também fizeram carreiras interessantes, mas que depois falhavam em algumas coisas importantes. O Alisson era intocável, ele em termos pessoais foi realmente uma pessoa que me marcou muito, porque mesmo na fase da carreira dele era um jogador que não jogava, o comportamento dele era sempre o mesmo, a questão do jogo e do treino era sempre a mesma, e eu valorizei muito aquilo que ele também nos ajudou. Eu estou a tentar pensar em clubes e em jogadores que marcaram. O Lamas foi dos melhores pontas de lança que eu treinei no Pedro Pinheiro, era andou pelo Luxemburgo, talvez, não é? Completamente acima da média também, porque ele era um avançado completo, ele era bom de cabeça, era bom tecnicamente, era bom de costas para a baliza,
não era rápido, mas era um gajo que atacava bem o espaço, era muito inteligente a gerir espaços, foi um jogador também que me marcou. Esse é o mais chato que tivesse apanhado em todos os treinos. E quando digo mais chato, digo no bom sentido, não é? Sim, chato sim, ser sim. chato. Um jogador chato, é pá, difícil. O 30. Foi meu capitão no Perpinheiro. Salvo erro, ele jogou esse jogo com a contada na taça. Sim, ele era meu capitão nesse ano. O 30, se calhar estou a ser injusto com ele. Eu adorei trabalhar com o 30. O 30 era, porventura, naquela altura, se não era o melhor médio, mas era um dos melhores médios daquele campeonato na altura. Tive muita sorte ainda conseguir apanhá-lo. Foi importantíssimo para aquilo que nós ganhámos. Nesse ano ganhámos a taça com ele, mas era um jogador com um temperamento muito especial. Era um jogador muito especial, muito especial. Por vezes não fácil de gerir, mas tenho a melhor relação com ele e as melhores lembranças dele. O Rodrigo Pinto também. O Rodrigo Pinto é meu amigo pessoal, frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele, faz parte do meu grupo. Tens uma ligação forte ali. Tenho uma ligação forte com o Rodrigo, sou mesmo muito, somos amigos pessoais. A zona do Jeromel. Praticamente família. Mas o Rodrigo como jogador também é difícil, também é muito chato e também tem um feitio muito especial. Se calhar estou-me aqui a esquecer de outros que também tinha histórias engraçadas para contar, mas pode ser que eu me lembre. O Rodrigo, salvo erro em 2 locações com o Rodrigo. O Rodrigo é aquele jogador que parece que não fala, mas está lá sempre. Sim. E quando as coisas não lhe estão a correr como ele imagina, e para pregar partidas também é jeitoso. Para pregar partidas também é jeitoso. João, antes de irmos outra vez à parte pessoal, há quem diga, e ouve-se no futebol distrital, tu já és, embora só tenhas 39 anos, já és das caras mais conhecidas a nível técnico do futebol distrital, há quem diga que tu só trabalhas com grandes plantéis, ou seja, plantéis só de craques. O que é que tu sentes quando ouves isso? Não, e aliás, vai ser este plantel do Ericeira que se calhar comprova um bocadinho o contrário. Sabes que, pronto, essa é das tais fotografias, eu tive... Nós todos temos de ter também um bocadinho de sorte no meio deste trajeto, mas eu acho que no início no Vila Franca do Rosário foram 6 anos a treinar o Vila Franca com orçamentos curtos, num contexto que não nos era em nada favorável. Portanto, nós fizemos ali bons plantéis e boas equipas, mas com pouco, e tivemos mesmo que dar ao cabedal para conseguir fazer ali boas equipas e bons trabalhos. Obviamente que nos 2 anos de Perpinheiro tivemos boas condições para fazer boas plateias e tu, obviamente, se tiveres argumentos para ir buscar determinados jogadores que tu idealizas, não pela idade ou pelo nome, mas porque achas que... Por aquilo que são. Mas porque achas que se enquadram na tua ideia, sim, obviamente que me habituei ao longo de 4 ou 5 anos a praticamente escolher o que queria. Mas eu já provei que também conseguimos trabalhar em determinada altura com jogadores que tinham de provar mais do que aquilo que já tinham provado. Acho que isso não é muito importante para mim. Nós conseguimos criar um plantel no Ericeira, obviamente sem um orçamento interminável. Eu tenho plena consciência e sabemos mais ou menos os orçamentos das equipas. Eu sei que andei a lutar com o meu orçamento, que era menos de metade de algumas equipas que acabaram ali à nossa volta. E obviamente tu, quando disputas um jogador que valorize mais a questão financeira do que a questão técnica ou de estabilidade, ou seja, do que for, tu tens uma maior probabilidade de perder esse jogador. E eu acho que isso não aconteceu este ano no Ericeira, porque acho que o perfil de jogador que nós queríamos este ano era uma coisa muito específica. Para além das continuidades, eram muitos jogadores que já tinham jogado no Ericeira. Portanto, nós falhámos muito poucos jogadores e criámos um plantel dentro daquilo que estávamos à espera para este ano na Ericeira. Mas este é um clube especial, a nível de massa adepta, é um clube diferente da maior parte dos clubes, não é? Sim, de todos, é assim, eu no Atlético, infelizmente não tive a possibilidade de sentir aquela massa adepta porque foi no ano do Covid e infelizmente não tivemos essa ajuda extra. Mas o Ericeira, de todos os outros clubes por onde eu passei, sim, o Ericeira a nível de massa adepta, e quando estivemos naquela fase da época em que andámos ali em segundo a sonhar, nós sentimos mesmo muito esse apoio, tanto em casa como fora, e o Ericeira é um clube muito especial nesse aspecto, porque as pessoas acompanham muito o clube e são muito aguerridas, e isso passa para dentro de campo. Mas em conclusão, não sinto nada que só treine grandes nomes.
até porque há muitos bons jogadores a este nível que eu os apanhei no início do trajeto deles e também acho que os ajudei de alguma forma, e eles a mim. Portanto, não creio que isso seja. Sim, olhando para esta época, tens um Filipe Alexandre, um Mamba, o Ronco, o próprio Ronco, os miúdos que vêm dos Júniors, o Gregório, o Caetano, o Caracol. Sim. Então, vamos então agora voltar aqui à parte pessoal, que já caminhamos para o final. Depois um bom garfo, não? Já disseste, sabes, gostas de cozinhar e também gostas de comer? Sim, gosto de... adoro sushi, para mim era todos os dias. Só somos dois, não é? A Catarina, por exemplo, não gostava, foi uma coisa que aprendeu a gostar comigo e que é uma coisa que adoramos ir jantar fora, é sushi, mas adoro uma carne mal passada, assim, são duas coisas que eu adoro. Qual é o teu prato favorito? O meu prato favorito? Tirando sushi. Eu diria, tirando sushi, talvez costeletas de borrego fritas com alho e vinho tinto, se me arranjares isso, para mim está bom. E algum prato que não gostes mesmo? Alguma coisa de pescada cozida, cenoura cozida, dispenso. Uma pescada cozida com uma batata cozida. Dispenso. Muito bem. Olha, música favorita? U2, Pearl Jam. Ouves muita música? Naqueles teus momentos? Ouço mais no carro. Ouço mais no carro e a rádio. Não tenho, por exemplo, uma playlist? Não tenho. Meto na rádio e em casa muito raramente ouço música. Prefiro ocupar os meus tempos livres à noite. Adoro estar quando elas adormecem, adoro estar na sala a ver séries e a ver filmes e a ver programas de política. É a minha pancada, são as coisas que eu gosto de estar a ver. E livros? Gostas de ler? Já li mais. Tens algum livro favorito? Já li mais, não tenho um livro favorito, até porque já não leio há bastante tempo, mas era uma coisa que eu fazia muito quando era mais novo, lia muito. Acho que isso nos ajuda muito a falarmos bem, a escrevermos bem. É uma coisa que eu sempre dei muita importância. O último livro que eu li foi um algures do José Rodrigues dos Santos, não me lembro agora qual, mas já não leio há muito tempo. Muito bem. Qual foi a melhor viagem que já fizeste? A melhor viagem que já fiz, eu diria que as melhores viagens que já fiz são as viagens que faço, independentemente do local para onde eu vou, as viagens que faço neste momento com a Catarina e com a minha Benedita, mas lembro-me também viagens simples para o Alentejo com o meu pai, que tenho muitas saudades dele, e eram não para fora do país, mas eram aquelas escapadinhas que nós fazíamos em família na altura para montes alentejanos, que são coisas que relembro com muito carinho. Deixam isso também é uma viagem, acaba por ser uma viagem também no tempo e de boas recordações que eu tenho, portanto se calhar são essas que eu guardo com mais carinho. Muito bem. E qual é a tua viagem de sonho? Aquela que ainda não fizeste, mas que esperas fazer, não só com a Catarina e com o Benny, mas agora já vem mais alguém, né? Não tenho assim nenhum destino, se calhar que me leva a pensar muito nisso. Eu vou-te ser sincero, nesse tipo de coisas eu acho que dizia à Catarina assim, olha, escolhe para onde é que queres ir e onde ela escolher, para mim está bom. Não compro essas guerras. Eu acho que ela ia escolher um sítio qualquer com muito calor e comprar e para mim estava tudo bem. Eu deixo-te um conselho, quando tu dizes à Catarina, olha, liga o Hugo. Certo, e o Hugo ajuda o indica-te onde é que has de ir. A descobrirem um sítio. Correto. Muito bem, João. Para terminarmos, próxima época. Acabou agora esta. Acredito que ainda não estejas tão preocupado assim, mas já a ideia do que vai ser a Barcelona. Sim, a seu tempo. Acho que ainda não queria estar a ser eu a tornar essa situação pública, mas a nossa intenção à partida vai passar pela continuidade. Pelo menos estamos a tentar alinhar as coisas nesse sentido. A experiência A experiência no Ericeira foi uma experiência muito positiva, foi um clube que nos ofereceu exatamente aquilo que eu e a minha equipa técnica precisávamos naquele momento, que era estabilidade. Estabilidade ao nível de, ponto número 1, deixarem-nos trabalhar. O que é da nossa competência é da nossa competência, zero interferência, total liberdade e autonomia para decisões, portanto o Ericeira oferecia-nos isso e correspondeu, e ofereceu-nos isso ao longo de toda a época, portanto isso para nós era muito importante. Relacionar-nos com pessoas saudáveis, relacionar-nos com pessoas boas, que também nos fizessem sentir bem, e a época desportivamente correu bem. Obviamente que há determinadas coisas que para nós são importantes para termos continuidade. O clube está a fazer um esforço para nos acompanhar,
Portanto, e se assim for, acho que temos aqui condições para dar continuidade a este ano zero. Mas, João, e mesmo para terminar, o Marinho tem noção que, ao continuar com o João Pedro, vocês arriscam-se a colocar o Ericeira no Campeonato de Portugal? Pois, este ano chegou a haver ali Sim. Mesmo perante a massa adepta, estou a dizer mesmo perante a massa adepta, acho que era impossível não pensar nisso. Claro. Quando vocês estão... Claro, e também não vou mentir, obviamente que pela nossa cabeça nós chegamos ali a uma fase final da época e, queres ver que isto até pode acontecer. E tentámos não trabalharmos diferente por causa disso. Eu sempre disse desde o início que o objetivo não era a manutenção. Se o objetivo fosse a manutenção, acho que era demasiado redutor para o Ericeira, era demasiado redutor para os jogadores e era muito redutor em relação àquilo que eu sinto que é a nossa capacidade de trabalho. Portanto, nós queríamos sempre algo mais e as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu olho para trás e este quinto lugar é muito pouco para aquilo que nós fizemos ao longo da época, mas é o que é. Nós perdemos 12 pontos esta época depois dos 90 minutos. E isto obviamente não é nem sorte nem azar, tem que ser incompetência também, tem que ser algo onde nós tínhamos a obrigação de termos sido mais fortes e é nisso que eu estou focado, porque acho que podemos melhorar todos os anos, mas 12 pontos perdidos depois dos 90 minutos foi uma coisa que nos pesou muito em termos de tabela classificativa e que eu sinto que as equipas acabam onde têm de acabar. Mas esta época eu sinto que o quinto lugar é muito pouco para aquilo que nós fizemos quando andámos claramente a lutar a época toda no topo da tabela, a maior parte do tempo em segundo lugar, com equipas com muito mais obrigação do que nós. Não digo equipas, digo clubes com outra capacidade financeira e olhamos à volta, à frente do Ericeira, ficam clubes com outro histórico, como Oriental, Malveira Real e Sacravenense, ou seja, clubes habituados a outras clubes com outra capacidade financeira para numa determinada fase da época, por exemplo, ter dado algo mais, mas estou satisfeito e estou obviamente orgulhoso daquilo que nós fizemos, mas relativamente à próxima época, continuando, nós vamos ter que fazer melhor do que este ano. Não vamos assumir lutas pela manutenção, não vamos também colocar um peso e uma pressão demasiado exagerado, porque também já tive em clubes com essa obrigação e isso foi muito prejudicial. Portanto, é mais fácil correr por fora. Correr por fora ou assumir o jogo a jogo. Eu acho que nós não temos mesmo aquela obrigação. Obviamente que há clubes que obrigam logo à partida. Mas, por exemplo, o próprio Bruno Clara assumiu o jogo a jogo até há 3 ou 4 jornadas do fim. E a Oriental que foi claramente a equipa mais forte esta época. Eu gostava de salientar isso também. Nós temos que saber ganhar e saber perder. O Oriental foi claramente a melhor equipa deste campeonato, foi a mais regular, foi obviamente a que fez mais pontos, foi o melhor ataque, porventura a melhor defesa. E nós jogámos taco a taco e olhos nos olhos com eles. Perdemos 2-1 no Oriental depois da hora, aos 96 minutos, quando estávamos a 4 pontos de distância e nesse dia ficámos a 7. E eu acho que isso pesou um pouco nessa fase. E agora na segunda volta empatámos com eles num bom jogo na Ericeira, mas onde recebemos o Oriental com uma chapa comemorativa e de respeito. Exatamente. E de parabéns ao adversário. Falei com os meus jogadores antes no sentido de fazermos uma guarda de honra, porque acho que podemos dar um bom exemplo de competitividade e de saber perder e de saber ao mesmo tempo dar o mérito que o adversário merece. Portanto, os meus jogadores também foram muito humildes e muito grandes nesse momento, porque fizeram-no sem qualquer tipo de esforço e fizeram-no numa ótica de respeito. Portanto, acho que ficaram coisas muito boas nossas deste ano. O futuro, vamos ver o que é que vamos conseguir construir. Muito bem, muito obrigado, João. Foi um gosto ter-te aqui, saber um pouco mais daquilo que ninguém sabe, para além daquilo que se passa das 4 linhas, e aí todos conhecem o João Pedro, como eu disse, é dos treinadores, embora novo, mas com mais épocas do Futebol Distrital de Lisboa. Por isso, João, muito obrigado. Foi um gosto ter-te aqui. Muito obrigado. Como sempre. Sempre disponível. E desejo-te, acima de tudo, mais do que o futebol, desejo-te as maiores felicidades para ti. E a ti também. E para a menina que aí vem. E muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, foi um gosto.